Sejam bem-vindos e que a paz do Mestre nos acolha, nos envolva para essa noite de hoje e todos os dias da nossa vida. Tá? A gente pede que a partir desse momento, que todos nós desliguemos os celulares, desligar mesmo, para que a gente possa estar aqui imbuído com os estudos da noite de hoje, iniciando o mês, novas energias, novas oportunidades. O ano já está chegando ao fim, mas enquanto o ano não chega ao fim, a gente vai seguindo em frente, mesmo que até porque não tem fim, a gente vai, quando vai ver, já começou, a gente já está pensando nas férias aqui, pensando que as férias vão acabar um dia, né? Porque o carnaval é fevereiro, né? Então as aulas não vai ser um relâmpago, né? Então vamos viver esse momento que a gente está aqui presente. Assim, é um dia de cada vez. Já vive na ansiedade, né? Um dia de cada vez. Um dia de cada vez, tá? Então a gente também pede... Muito, Tá. muito. Vamos devagar. A gente pede também a todos os irmãos que porventura puderem oferecer uma carona para quem não estiver no final, né, da nossa atividade de hoje, porque o ônibus aqui é complicado, tá? Lembrando também a todos que todas as palestras elas são gravadas e ficam arquivadas lá no canal do GEL Nova Friburgo, lá no YouTube, que parece que tem um outro, né? Também temos os reprises do áudio de todas as palestras aos domingos na Rádio Comunidade Friburgo 104.9 FM. Também tem uns cortes no Instagram. Então, mesmo quem não puder vir ou quiser assistir e rever, né, as palestras, está lá no YouTube, clica, compartilha e avisa para geral. Tá? Vamos pedir a Clélia para fazer a nossa leitura de preparo de ambiente. Bom, meus irmãos, boa noite. A mensagem de hoje é do livro Fonte Viva, O Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Sirvamos ao bem. A luz resplandece nas trevas. João, capítulo 1, versículo 5. Não te aflijas, porque estejais aparentemente só no serviço do bem. Jesus era sozinho antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico. Sozinho, à frente do mundo vasto, à maneira de um lavrador, sem instrumentos de trabalho, diante da selva imensa. Nem por isso o cristianismo deixou de surgir, por templo vivo do amor, ainda hoje em construção na terra, para a felicidade humana. Jesus, porém, não obstante conhecer a força da verdade que trazia consigo, não se prevaleceu de sua superioridade na terra para humilhar ou ferir. Acima de todas as preocupações, buscou invariavelmente o bem através de todas as situações e em todas as criaturas. Não perdeu tempo em reprovações descabidas, não se confiou a polêmicas inúteis, instituiu o reinado salvador de que se fizera mensageiro, servindo e amando, ajudando sempre e alicerçando cada ensinamento com a sua própria exemplificação. Continuemos, pois, em nossa marcha regenerativa para frente, ainda mesmo quando nos sintamos a sós. Sirvamos ao bem acima de tudo. Entretanto, evitemos discussões e agitações em que o mal possa expandir-se. Foge à sombra ao fulgor da luz. Não nos esqueçamos de que milhares de quilômetros de treva no seio da noite não conseguem apagar alguns milímetros da chama brilhante de uma vela. Contudo, basta um leve sopro de vento para extingui-la. Que assim seja, graças a Deus. Nesse momento, então, vamos elevar nosso pensamento, nosso coração, com todo amor, para a nossa prece inicial. Deus, Pai de amor e bondade, Jesus, divino e amado Mestre, mais uma vez aqui reunidos em nome do amor, em nome da sua seara de paz e fraternidade, cá estamos, iniciando nossos trabalhos, com toda a sua equipe protetora e amorosa, com toda a espiritualidade superior junto conosco, os irmãos encarnados e desencarnados,
Agradecemos por esse momento, que possa trazer mais uma vez para essa noite de estudos, cada vez mais que possamos aprimorar nosso conhecimento e nosso auxílio em nossa jornada, em nossa caminhada, em nosso aprendizado, com as suas mensagens de amor e paz. Gratidão, Senhor, fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Com muita alegria, nós recebemos hoje a nossa irmã Susan Ourix com o tema de hoje, Desencarne na Família. Seja bem-vinda, Susan. Boa noite, meus irmãos. Como sempre falamos, é um prazer retornar a esta casa. Eu agradeço imensamente o convite. É uma alegria estar aqui. E hoje nós vamos conversar sobre o desencarne. O desencarne em família. É um assunto assim que às vezes nós estávamos falando aqui, que mexe com a gente, mas que é necessário falarmos. Nós não podemos assim ocultar este tema, ocultar esta realidade que faz parte da nossa vida. Então, e nós sabemos que uma das maiores dores da existência é a separação de entes queridos através da morte. É uma dor muito grande que todos sentimos e é um grande desafio em nossa vida familiar. É um desafio, não deixa de ser. Então, quantos de nós já passamos por essa situação, por não termos mais ao nosso lado, fisicamente, aquela pessoa querida? Aí vem as reflexões. Como conviver com essa separação? Tudo isso vai se passando na nossa mente, na nossa cabeça. O que eu vou fazer agora? Como prosseguir com a minha vida, os meus projetos? Como que eu vou lidar com esta dor? Onde encontrar um estímulo na vida para eu continuar a minha caminhada? Isso acontece. Então são muitos questionamentos, e questionamentos que envolvem sentimentos. Os sentimentos profundos nossos, bem profundos. Então a verdade é que a morte é um acontecimento inevitável. Não há como fugirmos dessa questão. Ou já passamos ou passaremos por essa realidade em nossa vida, porque é da lei divina esse processo de entrar e sair da carne. Entrar e sair da carne, porque é assim que nós evoluímos, não é? Então nós sentimos tanto a morte de pessoas queridas. Por que será? Por que será que dói tanto na gente? Porque nós as amamos. E tudo aquilo que a gente ama, a gente sente muito, porque mexe no nosso sentimento e mexe no nosso coração. Mas vamos ver, mesmo amando, há pessoas que mantêm a paz e a serenidade nesse instante da separação, mesmo amando. Outras pessoas, nós identificamos um certo desespero. Mas como que pode? Uns se acalmam, aceitam mais e outros se desesperam. Mas por quê? Se todos amam, o que está acontecendo? Nós sabemos que em matéria de expressar sentimentos, não há bula, não há receita, porque cada um é um ser único e cada um vai reagir ao seu jeito, amando, não é? Mas vamos pensar, a dor é normal, mas em forma de desespero e insatisfação, é um sinal assim de falta de desconhecimento acerca da imortalidade da alma. Por quê? Quando nós estudamos, sabemos, todo esse processo que nós estudamos com a doutrina espírita, que tudo continua. Eu estou usando o termo morte, mas nós sabemos que morte não existe. Em muitas obras na literatura espírita, nós falamos em desencarnação. Então, tudo isso vem ajudar aqui dentro do nosso íntimo a aceitar essas questões.
não é? Então sabemos que a doutrina espírita acalenta a nossa alma. Aí a gente pode perguntar, então o espírita não pode chorar? Desencarnou um ente querido, eu sou espírita, eu tenho que ficar forte, mostrar a minha fortaleza, eu não posso chorar? Sabemos que não é assim. Porque nós estamos falando desde o início que envolve sentimento. E nós não podemos julgar o outro, achando que por ele crer na doutrina espírita, ele não vai poder expressar o seu sofrimento nessa hora. Nós somos humanos e cada um de nós sabe aquilo que carrega dentro de seu ser. Então podemos chorar sim. Por que não? Não é? Não devemos aquele desespero, porque nós somos acalentados pela doutrina espírita. Mas o choro, ele vem. Não tem como segurar essa situação. E os princípios da imortalidade encontram-se inerentes na natureza, transformando a vida para prosseguir além. Porque a morte deve ser vista com aquele olhar de renovação. A morte não é o fim, é uma renovação, é um outro caminhar, um outro patamar, uma outra oportunidade para aquele ser que terminou os seus afazeres aqui no plano físico. Isso não acalenta, gente? Acalenta, ajuda a entendermos, ajuda a suportarmos essa situação. Então, no túmulo de Allan Kardec, nós podemos ler: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Essa é a lei. E Emmanuel, sempre nos trazendo mensagens maravilhosas, ele nos traz assim uma reflexão muito importante. Ele diz: todavia, quando semelhante provação te bate à porta, reprime o desespero e dilui a corrente da mágoa na fonte viva da oração. Porque os chamados mortos são apenas ausentes fisicamente, e as gotas de teu pranto lhes fustigam a alma como chuva de fel. Emmanuel, nesta passagem, vem falando em oração. E nós vamos caminhar nesse sentido, vendo a importância da prece. A nossa reação diante da partida dos afetos vai auxiliar ou perturbar esse afeto de acordo com os sentimentos que nós temos. Não podemos nos esquecer que eles prosseguem, eles continuam livres dessas amarras materiais e eles se tornam receptivos às nossas vibrações. Podemos ajudá-los tendo paz nesta hora de separação momentânea. Porque pensando neles, com eles nos comunicamos. O pensamento vai até eles, não é? De coração a coração. É uma comunicação de alma a alma. Então evitemos, meus irmãos, aquela tristeza profunda, aquela tristeza que dói demais, que não vai ser bom nem para nós, nem para eles. E a vida, ela avança, tendo todos nós, os vivos da carne e os vivos sem a carne, temos deveres a cumprir, aqui ou lá. E o mais importante, ainda continua Emmanuel falando, nos momentos de saudade mais aguda, porque a saudade vai bater na nossa porta. Nós não vamos negar. Não é porque conhecemos a doutrina que não vamos chorar, que não vamos sentir saudades. Ela vai bater. E se a saudade e a distância te flagelam a alma, não te esqueças, a invisibilidade não quer dizer ausência. Nós não estamos vendo aqueles entes queridos, mas eles se fazem presentes. Eles não estão ausentes. Então a saudade, ela bate, meus irmãos,
nos dois lados da vida, tanto aqui para nós como para eles, porque eles também sentem falta de todos nós. Eles continuam ao alcance das nossas vibrações. A vida continua. Devemos sim orar por eles. Emmanuel falou em oração. Orar por eles, transmitindo para eles harmonia, para que também continuem caminhando neste caminho, na direção da paz. Porque a paz é o que nós necessitamos para vivermos, tanto aqui no plano físico, quanto no plano espiritual. Então façamos da saudade um sentimento, aquele sentimento aconchegante no nosso coração. Um sentimento aconchegante, que chega até a ser gostoso, mas nunca aquele sofrimento eterno, nunca o desespero, tá? Demétrio, um jovem espírita, ele comemorava com a família e amigos o seu aniversário de 28 anos de idade. Motivos não faltavam para a comemoração, porque ele era um filho amoroso, um ótimo amigo, e também era aquele ser que se mostrava muito sensível às coisas da vida. Mas, para os conhecedores da história de vida daquela família, aquele momento da comemoração de seu aniversário de 28 anos revelava algo muito maior. Bom, Demétrio, ele tinha um irmão gêmeo. Idêntico. E eram extremamente ligados, amorosos. Ele e seu irmão eram fontes de alegria e encantamento para os seus pais e para toda a família. Mas, como acontece na vida, aos 7 anos de idade, seu irmão adoeceu. Doença incurável. E desencarnou após 2 anos de luta tentando tratar esta doença. Mas aqueles 2 anos foram os anos mais importantes para aquela família, cuidando daquela criança que tinha uma doença incurável. Foram anos assim inesquecíveis. O casal, ele fortaleceu os laços de união através do sofrimento, e a família pôde conhecer e abraçar o Espiritismo, coisa que eles não conheciam até então. Então abraçaram o Espiritismo, e o Espiritismo abraçou esta família. Então se fortaleceram na fé. Os pais puderam auxiliar espiritualmente aquele pequeno filho que partia. Então puderam dar a ele exemplos, ajuda dentro da doutrina espírita. Com certeza, mesmo sendo pequeno, esse menino desencarnou de uma forma mais suave, com o auxílio dos pais e com o auxílio de tudo aquilo de bom que nós aprendemos que a doutrina nos traz. Então, saber que nós somos seres imortais é tão bom, acalenta, porque isso aqui tudo é tão passageiro. Nós somos imortais, meus irmãos. Já paramos para pensar nisso? Imortais. Então, saber disso e saber que os laços de afeto que unem as pessoas que se amam não se perdem jamais, nunca, passe o tempo que passar. Que os filhos são espíritos burilando a própria evolução. Isso tudo foram conhecimentos que ajudaram os pais a superar aquela dor. De 2 filhos, ficaram com 1. Então, eles tiveram uma atitude positiva perante a vida. Eles não se desesperaram. Eles aceitaram e ajudaram aquele filho. E ajudaram o filho que ficou para seguir a sua jornada aqui no plano físico. Assim, os pais de Demétrio decidiram, naquela época,
que ele não deveria ficar sem sua festinha de aniversário de 9 anos, naquele momento em que o outro, o irmão, havia partido. Porque ele estava ali. Ele precisava comemorar a sua vida, que continuava no plano físico. Festa que pela primeira vez ele comemorou sem a presença do irmão. Mas quem garante que o irmão não se fazia presente ali, em espírito? Não é? Nós não sabemos. Essa história é para nós entendermos a nossa postura, como devemos agir dentro de tudo que aprendemos. É a hora de colocarmos em prática os ensinamentos. É difícil, ninguém aqui está falando que é um momento fácil, mas nós podemos tudo isso, tudo que esta família conquistou, né? Aprendendo com a doutrina espírita. E nós sabemos que muitas bênçãos recebemos a partir desse entendimento que alcançamos acerca da morte física. Na convivência no lar, vamos pensar com a nossa família, que possamos simplificar a compreensão sobre a desencarnação. Por que nós temos medo de falar sobre a morte? Tem pessoas que têm pavor. Quando começamos a falar sobre esse assunto, sai de perto, não quero ouvir, não quero saber. Mas como? Por que isso, não é? Então, aqui diz no estudo, vamos simplificar esse assunto dentro da nossa família, perante a nossa família. Conversemos sobre esse assunto, por que não? Nós não planejamos o nosso futuro? Semana que vem eu quero fazer isso, ano que vem eu estou planejando alguma coisa. Nós pensamos, eu vou comprar alguma coisa, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo. Faz parte da nossa vida. Vamos planejar a nossa viagem, para onde nós vamos? Aonde vamos ficar? Precisamos de uma reforma na casa? Como que vai ser? Este quarto, que cor receberá a parede? Vamos ver os móveis? Vamos reformar a casa? Mas e a morte? Não se fala. Não se fala. Por que não incluirmos esse tema em nossa conversação? Porque nós precisamos ensinar aos nossos filhos e precisamos aprender também. Conversar para que eles entendam que a morte é uma característica natural do ser vivo, de todos nós. A morte de uma planta, conversar com a criança, a morte daquele bichinho de estimação, ele vai passar por isso, por essas pequenas coisas, até passar por algo, uma perda mais grandiosa, não é? Então, entendendo, fica tudo mais fácil, compreendendo. Porque tudo nasce, tudo cresce e tudo morre ao seu tempo. Precisamos nos educar para a morte. Precisamos. Nós nos educamos no colégio, nos educamos para a vida física, mas nós não aprendemos nada sobre a morte. Mas ela vai chegar, ela vai bater na nossa porta. E não pode nos encontrar desprevenidos. Precisamos ser fortes para encará-la quando ela chegar e fazermos o nosso melhor, aquilo que for necessário, mesmo doendo, mesmo sofrendo. Então, nós nos educamos para tudo, que na realidade não possuímos a real certeza de que existe. E para a morte, a única coisa que temos certeza que vai chegar, iremos morrer. Disso não há dúvidas. Iremos sim um dia morrer, passar para outro plano. Bom, vamos comparar a morte como um caminhão de mudança, um caminhão que faz mudança. Só faz a mudança levando o ser para o outro lado da vida, sem o corpo físico. Nesse caminhão não entra o corpo físico, só vai o ser.
nesta mudança. O responsável por esta mudança de plano vibratório é o próprio homem. É aquele ser que levará para o outro lado da vida o seu céu ou o seu inferno que construiu dentro de si mesmo. E lá vai a mudança, lá vai aquele ser, levando toda a sua bagagem, tudo que construiu aqui. O bem, o mal, o céu ou o inferno. Bom, então, o importante será o quê? Aquele tipo de carga que iremos colocar em nosso caminhão. Qual vai ser a carga que nós vamos colocar no nosso caminhão na hora da nossa mudança? Bom, se colocarmos uma carga corrosiva, como a maldade, o ódio, aquela inveja, aquele ressentimento que dói na nossa alma, o que vai acontecer? Encontraremos dificuldades em nossa nova moradia. É a tal da carga pesada. Quando chegarmos lá, vai ser difícil ficarmos na nossa morada, na nossa nova morada. Mas nós temos as escolhas. Usando o nosso livre-arbítrio, poderemos optar por uma carga mais leve, né? Uma carga mais suave, mais amena, repleta de bondade, caridade, solidariedade, fé. A fé vai auxiliar muito nesse nosso transporte. E aí será bem mais fácil nos adaptarmos à nova residência. Interessante. As escolhas são nossas. Levaremos o nosso caminhãozinho, aquilo que estamos realizando agora. E ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo de vermos essa nossa mudança. O que queremos levar para facilitar a nossa nova morada, a nossa estadia lá, não é? Bom, e nós sabemos que a morte é o que? É a porta para a vida, a verdadeira vida. É a continuação de tudo que construímos para o bem ou para o mal. Tudo vai continuar como é agora. Não vai haver grandes mudanças. Então, acredito que seja bom pensarmos, né? Refletirmos sobre a nossa vida, o que fazemos, como realizamos a nossa vida, como temos caminhado. Isso é importante. Não é viver por viver. Acordar, dormir e deixar a vida passar. Nós temos responsabilidade com a nossa vida, porque a vida é nossa. Ninguém vai operar mudanças por nós em nosso lugar. E a morte, ela é totalmente neutra. Não transforma ninguém em santo nem em sábio. A transformação é agora. Agora que precisamos começar essa mudança. Vamos citar agora o livro O Céu e o Inferno. Nesta obra importante, né, a espiritualidade amiga nos esclarece que à medida que o homem compreende melhor a vida futura, olha os ensinamentos da doutrina, o medo da morte diminui. Claro que diminui, né? Ela passa a ter a certeza de encontrar seus amigos, de continuar as relações que haviam aqui na Terra, de não perder o fruto do trabalho, nada se perde. Tudo que realizamos não fica perdido. O nosso crescimento sem cessar, porque Jesus já falou, meu reino não é deste mundo. O reino de Jesus não é deste mundo, mas estamos nos preparando aqui. Esta fala está em O Evangelho segundo o Espiritismo, no 2º capítulo, que vale a pena lermos, estudarmos, pensarmos, né? E Jesus se refere claramente aí à vida futura, que ele apresenta como a meta para a humanidade. A meta para a humanidade é a vida futura.
a continuação da vida, porque nada termina com a morte. E nós acreditamos na palavra do Mestre, não é? Acreditamos. Jesus, que vem sempre nos esclarecer acerca de tudo, tirar todas as nossas dúvidas. Então, meus irmãos, para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, a vida corpórea se torna uma simples passagem, uma breve estadia em nosso corpo físico. Mas isso é como nós temos que nos colocar em pensamento naquela vida espiritual. Tirar o tempo e pensar e estudarmos e entendermos todo esse processo. Porque assim a morte deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a porta que se abre para novas conquistas. Tudo vai continuar. Outras conquistas virão. Teremos novas oportunidades, outras reencarnações. Encontraremos outras pessoas queridas. Daremos continuidade à nossa vida com outras pessoas, com outras que já estavam no plano espiritual nos aguardando. Nós temos muitos entes queridos na parte espiritual que pensam em nós, que vibram por nós, que nos ajudam, que querem o nosso bem, esperam por nós. Nós nunca desencarnamos sozinhos. Depende da bagagem que colocarmos em nosso caminhão para sermos bem recebidos pelos nossos amores, nossos queridos que estão lá nos aguardando. Isso nos traz um bem-estar tão grande, uma certeza da bondade de Deus, porque nós não nos sentimos perdidos, jogados ao léu, porque não estamos. Nós temos um Pai, nós temos Jesus, o nosso irmão, nós temos amigos espirituais, tantos que nos ajudam, mas a obra é nossa. Eles nos ajudam, mas nós precisamos obrar, precisamos fazer aquilo que nos compete. E não estamos aqui a passeio, estamos aqui para grandes realizações. Quando a gente fala em grande realização, a gente pensa, isso é impossível. Ela está falando em grande realização. Mas as grandes realizações estão nos pequeninos nadas da vida, no dia a dia, na bondade, no olhar, no sorriso, em cumprir aquilo que nós precisamos cumprir. É o nosso serviço, é o nosso trato em família. Essas são as grandes realizações. Sermos amorosos, sermos pacientes, indulgentes com os outros. É uma grande realização. Então, a doutrina espírita, meus irmãos, aquela que acalentou a família de Demétrio, vem mudar a nossa maneira de encararmos o futuro. Está tudo esclarecido para nós. Basta acreditarmos mesmo e caminharmos nessa direção, porque é o nosso futuro, não é o futuro de um, de outro, é o meu futuro, é o nosso futuro. São as nossas conquistas, é o meu querer. Esse futuro não é mais uma hipótese, não, tornou-se uma realidade, porque o véu foi levantado, foi descortinada a verdade para nós. Nós não acreditamos mais em céu nem inferno, acreditamos naquilo que praticamos, o resultado de tudo que realizamos. Não é assim? É a realidade nossa, da nossa vida. E mais, são os próprios habitantes do mundo espiritual que vêm descrever para nós essas verdades. Os livros trazem para nós, mas eles vêm dar os testemunhos deles.
mostrando como que é, o que acontece e mostrando a realidade da continuidade da vida. E tudo tornou-se real, muito simples. Os fatos que acontecem aqui na Casa Espírita, as obras de Allan Kardec e obras de tantos outros autores, abriram nossa mente para a realidade do nosso verdadeiro lar. O nosso verdadeiro lar, aonde receberemos o aconchego do Pai. Assim, o que sustenta os espíritas não é somente uma esperança. Ah, eu acredito, sim, eu tenho esperança. Não. O que nos acalenta é a certeza de que a vida futura é a continuação da nossa vida presente. Nós temos certeza disso. E isso nos traz conforto espiritual. Não é? Através da fé, da segurança, aquela segurança do porvir. E não acreditamos só por acreditar. Não, isso não existe. Acredito. Não, eu acredito mesmo, fielmente, porque eu tenho provas. Eu sinto isso em mim. Há fatos que nos provam que eles, os mortos, não estão perdidos nas profundezas do espaço. Ninguém se perde. Não. Eles estão ao nosso redor. O mundo corporal e o mundo espiritual estão em perpétua relação e se assistem mutuamente. Às vezes temos uma ideia, um pensamento, muitas vezes estão sendo influenciados. Um pensamento bom, às vezes é aquele querido que está ao nosso lado, nos falando, nos incentivando, porque eles querem que a gente acerte. Eles torcem para que a gente acerte sempre, para que façamos o nosso melhor, mesmo sendo difícil, porque não é fácil. A vida não é fácil para ninguém. Para ninguém. Se alguém aqui levantar a mão e falar, não é fácil. Não é. Mas não é impossível de realizarmos o bem. Não é? Então, a nossa evolução, ela se concretiza assim, nesse ir e vir. Ir e vir. Lendo o livro A Gênese, no seu primeiro capítulo, nós encontramos, por isso que é importante, né, estudarmos as obras básicas, nos ajudam nessa caminhada, que às vezes as pernas bombeiam, a gente fica assim, mas depois a gente apruma, a gente respira, a gente ganha força e a gente segue, porque não tem como voltar para trás. O que nós temos é que seguir adiante e bem. Então, neste livro, A Gênese, no primeiro capítulo, nós encontramos uma comparação incrível para compreendermos o mecanismo de nossas vidas, esse ir e vir. Nessa relação entre a vida terrena e a vida além-túmulo. Diz assim, se vocês procurarem lá no primeiro capítulo da Gênese, vocês vão encontrar essa história. Parte para um destino longínquo um navio carregado de emigrantes. Então lá vai o navio, cheio de pessoas. Leva homens de todas as condições. Não há preferências. Parentes e amigos daqueles que ficam. Depois vem-se a saber que esse navio naufragou e nenhum vestígio deixou. Olha só, uns ficaram aqui, não foram no navio. E esse navio naufragou sem deixar vestígios. E nenhuma notícia chega para os que ficaram. E o luto penetra em todas as famílias daqueles que partiram. Aí chegou a dor, né? Chegou a dor do luto. Entretanto, todos esses emigrantes, eles conseguiram chegar a uma ilha desconhecida, uma ilha deserta, mas abundante e fértil. E assim todos eles passam a viver ditosos
sobre um céu clemente. Mas ninguém ficou sabendo desse fato. Os outros ficaram no luto, no sofrimento. O tempo passou. Um belo dia, outro navio aporta nessa ilha. Aconteceu de um navio aportar lá. E o que acontece? Lá encontra salvos, aqueles náufragos. Aí a notícia se espalha com a rapidez do relâmpago. Não estão perdidos os nossos amigos, eles não se perderam. E aqueles que ficaram rendem graças a Deus, eles foram encontrados em uma ilha perdida, eles estão bem, eles sobreviveram. Não podem ver-se uns aos outros, mas correspondem-se, permutam demonstrações de afeto, e assim a alegria substitui a tristeza. E não é assim a nossa vida? É assim. Eles partem, meus irmãos, mas não morrem. Depois nós temos notícias deles, e nós podemos falar, como está aqui no texto, no livro: eles vivem, eles estão vivos, os meus queridos. Que coisa boa! A vida é assim. A vida é assim. No livro Constelação Familiar, de Joana de Ângeles, querida Joana, que sempre nos deixa também mensagens maravilhosas, através de Divaldo, nosso querido, que já partiu, ela também deixa a respeito da morte uma linda mensagem. E essas mensagens que nos chegam falando de morte, de solidão, de desencarne, vamos usar o termo que nós quisermos, nos ajudam muito. São mensagens que acalentam a nossa alma, que vêm nos auxiliar na caminhada. Tudo é um entendimento. E ela fala: fazendo parte do plano de considerações naturais, a desencarnação deixa de ser um fantasma trágico, sempre à espreita para destruir a felicidade do grupo familiar. Então, com o entendimento, a desencarnação não é mais fantasma e não vai tirar a felicidade do grupo familiar. Pode trazer tristeza, mas com o tempo as coisas se ajeitam, tudo passa. A gente começa a entender. Então, sempre espreita para destruir a felicidade do grupo familiar, para tornar-se um instrumento de transitória separação. Então ela fala que é uma transitória separação, não é para sempre. Aqueles irmãos não naufragaram, eles viveram em função de uma união perene, duradoura, quando todos voltarem a encontrar-se além das vibrações materiais. Então haverá um reencontro, haverá esse reencontro. Precisamos esperar o tempo de Deus. Mas enquanto esperamos, o que fazemos? Trabalhamos na seara de Jesus. Porque aqueles que nós gostamos e que gostam de todos nós, querem o nosso bem. E eles aguardam para que façamos a nossa tarefa. Enquanto isso, vamos aguardando esse reencontro de almas, desses queridos, desses amores da nossa vida. Vocês devem estar pensando, quando eu preparei esse estudo, eu também pensei, poxa, mas dói, né? Dói? Claro que dói. Quem vai dizer que não dói? Machuca, né? Sangra, machuca. Causa trauma, traumatiza. Sentimos saudades? Sentimos sim. Nós não estamos aqui em nenhum momento banalizando a morte, dizendo que é fácil, dizendo que vamos tirar de letra tudo, que na manhã seguinte estaremos sorrindo e felizes. Não é isso. O
que nós estamos falando, estudando aqui, é que é necessário vencermos a dor, vencermos a nós mesmos, com a ajuda que nós possuímos. Então, tanto é, meus irmãos, que ontem tivemos a comemoração do Dia de Finados. É tão importante que há um dia para comemorarmos. Todos os dias pensamos neles, mas se estipulou um dia para isso. E muitos questionam a nós que somos espíritas, devemos ou não ir ao cemitério? Nós vamos passar aqui o que diz a nossa doutrina espírita, tá? Nós sabemos que o espiritismo, ele ensina, acima de tudo, respeito aos desencarnados. Respeito. Mas, por outro lado, a doutrina espírita nos mostra que as expressões de carinho não precisam ser realizadas lá no cemitério. E se eu estiver doente e não puder ir? Eu não tenho como agradar aquele meu ente querido desencarnado? Tem. Nós vamos ver adiante como. Então a doutrina diz, não há necessidade de irmos àquela sepultura. O local para homenageá-los pode ser no coração, no nosso sentimento mais profundo, terno, acalentando aquele ser em nossos pensamentos, em nossas preces, na nossa amorosidade por eles. O Espiritismo, meus irmãos, ele não nos violenta, ele não determina tem que ir ou não tem que ir. Não, apenas esclarece. E é um conforto sabermos que nós podemos homenageá-los aonde estivermos. Aqui, através do nosso pensamento, do nosso coração. Então, o Espiritismo não violenta a nós de maneira nenhuma. Não nos proíbe nada. Eu nunca vi a doutrina proibir nada. Ela esclarece. Ela aconselha que não existe realmente esta necessidade, porque eles vivem, muitas vezes não estão ali. Podem vir pelo nosso chamado, né? E vem falando também que a prece alcança o espírito onde quer que ele esteja. Então nós temos a ferramenta do amor, do nosso sentimento e a ferramenta da prece. A prece alcança a todos eles. E vamos agora recorrer ao Livro dos Espíritos, no 6º capítulo, item 320. Sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles, os que lhes foram caros na terra? Ou seja, eles ficam sensibilizados com isso quando nós lembramos deles? A resposta dos amigos espirituais: muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato de lembrarmos, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. Então, se eles não estão bem, lembramos deles e emitimos para eles uma prece, esse fato acalenta aquele ser. Então, quando sentimos saudades de parentes e amigos que estão residindo longe de nós, porque nós temos alguns parentes que estão longe, aqui no plano físico, né? Amigos que mudaram de estado ou até de país, e nós sentimos saudades daquele tempo. O que nós fazemos? Telefonamos, passamos uma mensagem para matarmos a saudade, não é assim? Então assim acontece também quando sentimos saudades desses entes queridos desencarnados. O que nós fazemos? Telefonamos através da prece. É o nosso meio de comunicação com eles. Né? A prece íntima, não preciso falar, balbuciar nenhuma palavra, está aqui dentro, o meu sentimento por aquele ser,
Assim, eu vou me conectar com eles. Eles estão longe, né? E eu pensei naquele ser querido. A prece. Usamos o nosso pensamento e emitimos para eles o nosso sentimento de amor, onde quer que nós estejamos. Não precisamos estar lá naquele dia. Podemos estar em nosso lar, podemos estar numa cama de hospital, podemos estar viajando. Não importa, tá? Se eles são felizes, com as nossas preces, aumentamos ainda mais a felicidade deles. É o que diz agora, que nós acabamos de ler no Livro dos Espíritos. Caso estejam sofrendo, acabamos de ler, as nossas orações vão suavizar suas amarguras. E vale lembrarmos aqui a importância da prece. A prece é uma ferramenta que vem nos auxiliar em todos os momentos da nossa vida. Prece para nós, prece para os que estão aqui ao nosso redor e para os desencarnados, que é o tema do nosso estudo de hoje. E vale lembrarmos o livro O Céu e o Inferno. Quem não leu, deve ler. Tá? Nesse livro, nós encontramos depoimentos de espíritos desencarnados. E temos ali lições vivas, que esses irmãos trazem para nós. E nós aprendemos muito com eles. E vale dizermos que, em depoimentos, porque eles são levados muitos à mesa mediúnica em casas espíritas, né? E ali nos depoimentos, a maioria pediu preces. Muitos falam, por favor, orem por mim. O outro chega, está ali no livro, é só ler. Ore por mim. Peço as preces de vocês. Então eles precisam das nossas preces. Se eles estão bem, ótimo. Se não estiverem tão bem, terão ajuda. Então, eles esperam sim as nossas preces, esperam esse envolvimento maior para que eles se sintam auxiliados, para que eles se sintam acolhidos. A prece emitida a um desencarnado é um colo de mãe que chega até esse ser. Não importa se ele é nosso familiar, se é o nosso vizinho, não importa. Foi nosso conhecido aqui, vamos orar. Vamos elevar os nossos pensamentos e transmitir para esses seres todo o bem que tem dentro de nós. Eles aguardam e eles precisam. E também é o que nos relata o item 323 de O Livro dos Espíritos, no 6º capítulo. A visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito, cujos despojos corporais aí se encontram, do que a prece que por ele faça uma pessoa em sua casa? A pergunta está em O Livro dos Espíritos. A nossa ida lá é melhor, é mais vantajoso do que uma prece que se faça dentro do nosso lar? Eles que falam, não sou eu. Aquele que visita um túmulo apenas manifesta por essa forma que pensa no espírito ausente. Já dissemos que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que é feita com o coração. Tá? Então a prece vale mais do que 1000 coroas de flores, meus irmãos. A prece sentida, feita com o coração, com o sentimento, vale mais do que qualquer outra homenagem que possamos fazer para eles. Prece é a expressão de um sentimento que transita de coração para coração. E não há necessidade de rituais. A doutrina espírita não trabalha com rituais. Sabemos que a prece não tem por efeito mudar os desígnios de Deus, porque é aquilo que nós levamos no nosso caminhão de mudança, né? Mas a alma por quem oramos experimenta alegrias e até alívio
porque recebe o testemunho de nosso interesse. Ah, pensou em mim, me telefonou, né? Se comunicou comigo através da prece. Então, meus irmãos, fica bem claro aqui que a doutrina não proíbe nada. E cada um é cada um. Cada um faz aquilo que o seu coração pede. Se eu sinto vontade de, no dia de finados, ir até lá, eu vou. Eu vou e faço a minha prece lá. Mas se eu não sinto vontade, eu entendo que não há essa necessidade, não vai haver ofensa nenhuma por parte daquele desencarnado, porque ele vai receber o telefonema, ele vai receber a prece que vamos realizar para ele, tá? Então, sabemos que nós não morremos. Deus, esse Pai, ele não tem nenhum filho morto. Todos os filhos de Deus estão vivos. Nenhum filho morto. Todos vivem. E se não estão materializados conosco, estão vivendo em algum lugar. Não sei. Afinal, há muitas moradas na casa do Pai. Então vamos refletir. Quando você partir desse mundo, aonde gostaria de ser lembrado? Em um túmulo? Ou em algum lugar que traga boas lembranças? Não sei. É a história de cada um. É o querer de cada um. Eu vou querer ser lembrada lá no túmulo? Ou eu vou querer ser lembrada através de uma história bonita que eu vivi com meus entes queridos? Não sei. Tá bom? Então eu vou finalizar agora com uma mensagem de Santo Agostinho. Vocês devem conhecer essa mensagem. O título é A Morte Não É Nada. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu. Vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio, ele não foi cortado. Porque eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. Muito obrigada, meus irmãos. Que esse estudo nos ajude de alguma forma a entendermos, né, essa tão temida morte, né? Muita paz a todos. A nossa irmã Susan irá fazer a nossa prece final. Deus, nosso Pai de amor e de bondade, Jesus, nosso Mestre, amigos espirituais aqui presentes, neste momento, palavras nos faltam para agradecermos por tantas bênçãos recebidas aqui nesta noite, neste ambiente de paz, de luz, de fraternidade, neste encontro de almas com Jesus. Pedimos por aqueles que aqui não puderam estar, pedimos por aqueles que porventura venham agora em nosso pensamento, seja o irmão encarnado, seja o irmão desencarnado, não importa. Que essas vibrações de amor, de paz e de luz possam chegar a tantos corações, a tantos que tem por aí e que estejam precisando neste momento destas bênçãos que nós acabamos de receber. Assim, Senhor, neste final, deste primeiro momento da reunião de hoje, nós só temos a agradecer por tudo que recebemos,
por tantos ensinamentos, por tantas vivências no bem. Que nossos corações estejam repletos de alegria, de paz e de unidade. Assim, Senhor, em seu nome, encerramos esse encontro de almas. Graças a Deus. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Até a próxima segunda. Sigam na paz do Mestre.